Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou Erivelto Soares e você está no canal Escatologia Plena, o canal de estudos da escatologia consumada, o preterismo completo do Brasil. Estamos aqui num quadro diferente, né? Você pode ver aí do lado da tela um sujeito que apareceu aí nesses dias dizendo ser um pregador da graça de Deus, um ministro da Nova Aliança, do Evangelho da Incircuncisão, se posicionando contra a escatologia consumada, o preterismo completo. E como temos um quadro aqui chamado Futurismo e Crenças, claro que uma pessoa dessa natureza, ela só se encaixa como um futurista, uma vez que ela não consegue de forma nenhuma entender que Cristo vem em 70, porém se posiciona no sentido de fazer valer uma vinda futura de Cristo Jesus. Então o tema é esse, anulando o sofisma antipreterista. Veja só como ele trata da questão do preterismo no sentido de refutar. E vamos ver se ele tem realmente base bíblica para refutar o preterismo completo. Vamos ver se ele realmente é capaz, né? É o primeiro homem na terra a ter base suficiente que possa refutar o preterismo completo. Não é um estudo preciso que eu vou dar aqui para o vídeo não ficar longo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês os pontos que ele defende que pode ser material útil para destruir, né, desconstruir toda a narrativa de uma escatologia já realizada. Não falo do nome da pessoa porque a questão aqui não é tratar da pessoa, tá certo? A questão aqui não é agredir a pessoa, porque não estamos aqui para isso, mas fazer uma análise bíblica, porque já que ele utiliza a Bíblia, nós iremos ver se realmente há sentido, né? Esse é o ponto que deve ser considerado aqui neste vídeo, tá certo? Vamos em frente. Então o título deste tema de hoje é Por que Cristo não voltou no ano 70? Vamos às respostas. Vamos lá. Com evidências bíblicas, os 5 pontos que nós vamos apresentar para você. Evidência da Bíblia, hein? Entenda o seguinte. Primeiro ponto, por que Cristo não voltou no ano 70? Porque quando da chegada do Senhor, que Paulo menciona, haveria reunião e encontro nessa chegada. Veja o que está escrito em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Mas com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, veja que há uma reunião aí envolvida. A chegada de Cristo envolve uma reunião com Ele, a nossa reunião com Ele. Opa, erro feio, hein, meu irmão? Infelizmente, já começa errado. Não é a nossa reunião com Ele, tá certo? Já começa por aí. Você já vê que o sujeito ele tem dificuldade de interpretar as Escrituras. Grande dificuldade porque ele lê Tessalonicenses como se fosse feito para nós hoje. Ele não conhece datação, o tempo da escrita, desconhece completamente gramática, porque é simples quando você faz a leitura aqui de 2 Tessalonicenses 2:1, não está se referindo a nós, a conversação do apóstolo Paulo. Não era Paulo falando para nós. Paulo não está aqui falando comigo. Paulo não estava ali falando com ele. Era Paulo falando com os irmãos de Tessalonicenses, uma vez que essa carta foi escrita entre 50 e 51, antes de 70. Obviamente, Paulo estava tratando de uma vinda que aconteceria em um futuro breve. Se foi escrito entre 50 e 51, olhando para 70, obviamente era um futuro para ele que não é futuro para nós. Então já começa por aí, errado, né? Errando feio na interpretação bíblica, querendo se posicionar como um homem que conheça a fé, conheça a verdade, que esteja refutando realmente. Irmão, refutar o preterismo dessa forma aí fica difícil, né? Olha só, pra gente começar bonito essa questão aqui, tô com a revista aqui, olha, da Mônica, né? Pra gente, né, ver que a coisa é séria, né? Simplesinho, a revista da Mônica, todos nós conhecemos. Eu vou ler aqui um texto, olha só. Diz assim: vamos pegar o feio. Quem vai pegar o feio aqui? É eu, você que está do outro lado assistindo? Quem é o feio? Aí você vai fazer a leitura do texto
você vai começar a entender do que se trata a questão levantada para pegar o tal feio, e você vai entender que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com os personagens da história que está sendo narrada aqui nesse episódio, tá certo? Simples assim. Simples assim, meu querido. Eu não vou me estender nesse vídeo justamente porque a pessoa é tão fraca no que tange a interpretação, que não vale a pena a gente dedicar um tempo para ensinar, trazer aqui os textos para expor, porque refutar esse sujeito vai ser mais fácil do que tomar doce de boca de criança. Já começa feio, né? Interpreta a Bíblia, não conhece datação, não conhece tempo profético, não conhece nada. Então é nessa linha de raciocínio que ele vai buscar refutar o preterismo completo. É um verdadeiro sofisma, Vamos continuar. Nossa de quem? Dos eleitos, das primícias. Essas primícias estariam reunidas com Cristo. E no ano 70, nem todas as primícias estavam lá presentes, com certeza faltava muita gente para chegar. Então não aconteceu nada a não ser a destruição do Templo de Jerusalém, lá no ano 70. Pode crer nisso. Pode crer nisso não, né? Quem é que vai crer nisso, meu querido? Quem é que vai acreditar nessa baboseira, né? Não tem sentido nenhum o templo ter caído e não ter se dirigido à questão que Paulo estava tratando com os irmãos tessalonicenses a respeito da vinda do Senhor, que está relacionado à queda de Jerusalém, uma vez que foi em 70 essa queda, e Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica entre 50 e 51. Isso é a pura verdade. Em 1 aos Tessalonicenses, também, capítulo 4, verso 14, na própria carta de Paulo, agora a 1 aos Tessalonicenses, ele diz assim, Paulo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou... Porque se cremos quem? Paulo, os irmãos de Tessalônica. Paulo está se dirigindo aos irmãos de Tessalônica, entre 50 e 51. Né? Se cremos, não tem nada a ver conosco, não se refere a nós, apesar que nós cremos, né, que Jesus ressuscitou, porém a questão escatológica colocada por Paulo não está sendo dirigida a nós, mas sim àqueles irmãos. Continuando. Assim também Deus trará com Jesus aos que dormiram nele. Ou seja, aqueles que foram ressuscitados, ou aqueles que seriam ressuscitados com Cristo, somos todos nós. Todos nós vamos ser ressuscitados com Cristo. Todos. Os que estivermos vivos em sua vinda e os que estiverem mortos ou dormindo, descansando em sua vinda, aguardando exatamente a sua vinda. Ambos Deus trará com ele, através de Jesus Cristo, esses que estavam descansando. Ele vai trazer todos com ele. E eles vão se juntar a nós, que estivermos vivos nesse dia. Então, haverá reunião, encontro, e Deus trará essas pessoas que dormiram nele, esses espíritos, essas vidas que estão na grande nuvem de testemunhas. Como é que é a história? Grande nuvem de testemunhas. Eles estão no Hades, estariam no Hades, né? Porque até então a morte estava de pé, existia, né? Até o momento em que Jesus veio e acabou com a morte, fazendo com que aqueles que estavam mortos em Cristo pudessem obter aquilo que era a promessa, que era o reino. Então todos passaram a desfrutar do reino. Todos aqueles que partem em Cristo desfrutam da eternidade do reino de Deus, tá certo? Isso não é o encontro que se manifestaria para nós hoje ou no futuro, que virá um dia qualquer. Era uma reunião que se daria com a igreja do primeiro século, que aconteceu em virtude da queda de Jerusalém. Todos esses pontos levantados eu vou deixar no link embaixo para você acessar, né? E ter uma precisão daquilo que eu estou falando. Mas para que o vídeo não fique longo, eu vou abordar os pontos chaves que ele está aqui tratando, para que eu mostre aqui a vocês que só são sofismas. Não trata de evidência bíblica, é só sofisma e nada mais. Vamos em frente? 1 Tessalonicenses também, capítulo 4, verso 17. Por que Cristo não voltou no ano 70? Porque, veja só por quê. 1 aos Tessalonicenses 4, 17, na sequência desse contexto, Paulo diz assim: depois nós, os que vivemos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor no ar, ou no ambiente. O ar é ambiente, não é nos ares lá por cima, não, é ambiente. Onde nós estivermos, vamos receber o Senhor, vamos ser os anfitriões da chegada do Senhor. E assim estaremos sempre com o Senhor. Mais uma vez, ele continua a errar drasticamente, fazendo a interpretação do texto, se referindo a nós. Depois nós, os que vivemos, seremos arrebatados. Era Paulo falando com os irmãos de Tessalônica, na expectativa que essa vinda estava tão próxima, que ele já estava se incluindo nesse momento da vinda se manifestar. Claro que ele morre antes, em 68, mas ele estava tão consciente que Jesus estava voltando, estava próximo do seu tempo, uma vez que o mistério que estava oculto já tinha sido revelado através dele, que ele se coloca na posição de que esse dia estava próximo a acontecer. Depois nós, os que vivemos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Esse arrebatar aqui não é no sentido pejorativo de pessoas saindo da terra para o céu, sendo sugada. A palavra grega arpazo aqui não tem esse sentido. É tomar para si, né? É quando Jesus veio nas nuvens e tomou para si a sua igreja. Ele até faz uma interpretação plausível, né? É um ambiente onde estamos, era um ambiente onde a igreja estava aguardando essa vinda. Então Jesus vem e toma para si. Não é a questão de ser sugados para o céu, né, de forma inusitada. De repente a pessoa está no trânsito, numa moto, aí é uma cristã, uma pessoa de Deus, aí ela é tomada para o céu e a moto desgovernada, né, bate, cria uma confusão. E essa expectativa que se tem na igreja evangélica, achando que é dessa forma, e que não é. Então o ponto que ele está abordando é numa esfera que não tem nada a ver com a nossa realidade. Ele está interpretando coisas, coisas que deveriam acontecer, que já aconteceram. Era o futuro para aqueles irmãos, era o futuro para aquelas igrejas, e não para nós hoje, que já vivemos a realidade daquilo que era promessa futura daqueles irmãos que passaram. Essa é a questão de interpretação, que fica evidente que ele não sabe interpretar as Escrituras. Vamos em frente? Todos nós, as primícias, estaremos sempre com o Senhor. Olha, vou te levar a esse entendimento aí devagarzinho para você ir compreendendo tudo isso aí. Estaremos sempre com o Senhor, foi o que Paulo disse. Claro, está. Ponto 2. Por que Cristo não voltou no ano 70? Ponto 2. Porque o próprio apóstolo Paulo afirmou que a volta do Senhor não aconteceria naqueles tempos. Simples assim. Paulo falou isso? Paulo morreu no ano 67. 68. E a suposta, errônea, absurda doutrina, ensinamento errado que estão fazendo por aí, dizendo que o Senhor voltou no ano 70, 3 anos depois da morte de Paulo, pode esquecer. Essa informação não procede por causa disso aqui. Segundo aos Tessalonicenses 2,2, o apóstolo Paulo diz: que não vos deixeis mover facilmente de vosso modo de pensar, nem vos conturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor esteja próximo. Quem foi que foi ao paraíso para receber as instruções sobre tudo do Senhor ressuscitado? Paulo. Não foi João que escreveu o Apocalipse, não foi Daniel que escreveu a profecia de Daniel, não foi Mateus que escreveu Mateus capítulo 24, onde todo mundo está se apegando para dizer que o templo foi destruído e que o Senhor veio no mesmo dia da destruição do templo, no ano 70. Paulo, que é que nos interessa, aquele que tem a informação correta, ele disse que não pensem que o dia do Senhor esteja próximo. Não está falando de 3 aninhos, está falando de muito mais tempo, por conta do que você vai ouvir a partir de agora, no ponto 3. Vamos pegar essa questão agora que foi levantada por ele, né? Mais um erro grotesco, fatal, né? Que ele coloca mais uma vez a interpretação de 2 Tessalonicenses, que foi escrita entre 50 e 51,
numa expectativa da igreja atual, como se fosse para nós, dizendo, né? E não vos removais, demovais de vossa mente, né? Demovais de vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Paulo está tratando aqui da vinda do Senhor Jesus, o momento da apostasia. Você vai ler o contexto, né? O que diz respeito à vinda do Senhor Jesus. Paulo está orientando aqueles irmãos o fato de que os ensinos que se traziam naquele instante era para deturpar a fé dos irmãos, e eles não ficassem firmes na fé em Cristo, na expectativa da vinda, porque se dizia que Jesus já tinha vindo, que Jesus já tinha manifesto, que Jesus já tinha feito a sua missão. Ensinos dessa natureza estava completamente contrário ao que Paulo tinha ensinado. E é por isso que Paulo estava dizendo aqui que ele tivesse cuidado para que ensinos dessa natureza não viesse a demover, né? Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis com ensinos dessa natureza, que diz que Jesus já tinha sido manifesto, já tinha vindo. A volta do Senhor, ela não aconteceu até então. Para aqueles irmãos em 50 e 51, obviamente Jesus não tinha vindo. E isso deveria ser repugnado na mente dos irmãos, não nós hoje. Não se trata de nós hoje. Eu não posso usar esse texto aqui levando o preterismo completo como o ensino que estava sendo trazido para os irmãos daquela época. Porque o preterismo completo atesta que Jesus veio em 70. Então, se fosse preteristas que estivesse ali, né, ludibriando os irmãos na fé, estaria completamente errado. Porque 70 ainda ia acontecer. A queda do templo estava muito na frente. Não era o ensino preterista que estava sendo trazido ali para aqueles irmãos. Está claro, não era o ensino preterista, né? Está completamente equivocado mais uma vez. E outra coisa é quando ele trata a questão do apóstolo Paulo, né, fazendo declarações depreciadas da pessoa de Daniel, da pessoa do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, de uma forma completamente absurda. Olha, eu não sei como é que pessoas que se dizem cristãs seguem uma pessoa como essa, né? E acha que está pregando o evangelho da graça, olhando para esses homens de forma depreciada, achando que pelo fato deles não terem recebido o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus que foi entregue aos gentios, essas pessoas devam ser vistas de forma completamente depreciável. Isso é absurdo na fé cristã, meu querido, minha querida. É um absurdo. Não, o apóstolo Paulo, ele recebeu o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo para se tornar conhecido o mistério que estava oculto, mas ele nunca se posicionou como se fosse o melhor dentre todos, o mais santo, o mais perfeito. Muito pelo contrário, ele sempre se mostrou humilde e consciente que ele era obra da graça de Deus para aquela missão que foi lhe designada. Ele não está se colocando como melhor e depreciando os outros. Não. Daniel teve a sua porção. Ele recebeu de Deus todas as orientações referentes ao que aconteceria no seu reino de glória, né? Porém não aconteceria no seu tempo. Paulo recebe a revelação da graça por conta daquilo que estava se evidenciando com a vinda do Senhor, que se manifestaria em 70. Era o período da transição entre a cruz de ressurreição até a queda de Jerusalém, quando Paulo ele ministra a graça de Deus às igrejas gentílicas, no sentido de tornar conhecido o mistério que estava oculto. Vou deixar aqui também na descrição um vídeo falando sobre isso. E o apóstolo João, ele vem na missão de fazer conhecida a vinda do Senhor em glória, que estava para acontecer em breve. Então, concluindo aquilo que Paulo já tinha falado à igreja, deixando valer que tudo aquilo que foi tratado estava a se cumprir em breve. João não era menos do que o apóstolo Paulo. Daniel também não era menos do que o apóstolo Paulo. Todos tiveram a sua porção, todos tiveram o seu ministério, todos estavam ali para cumprir o propósito de Deus em suas devidas missões. Não tem nada a ver essa questão, né? Vamos em frente. Por que que o Senhor não voltou no ano 70?
Porque o Senhor só viria depois da apostasia. O que é uma apostasia? O que aconteceu? O que seria esta apostasia? Apostasia era uma etapa de séculos, muitos e muitos séculos que viriam depois da morte de Paulo. Mais outro erro absurdo. Não existe nenhuma, tá certo? Não existe nenhuma evidência bíblica ou histórica que esse momento da apostasia aconteceria séculos e séculos depois da morte do apóstolo Paulo. Negativo. Paulo ele está sempre orientando os irmãos quanto aos ensinos perniciosos que já estava se manifestando em seu tempo. Já em seu tempo, o apóstolo Paulo, quando eles reúnem os presbíteros de Éfeso para orientá-los a respeito das questões que estariam a acontecer com a sua partida, não era na sua morte, ele diz assim em Atos capítulo 20, no verso 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, olha, o apóstolo Paulo estava dizendo que uma vez que se ausentasse de Éfeso, uma vez reunindo ali os presbíteros, aconteceria esse momento em que muitos dentre eles se manifestariam contra aquilo que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Era o momento da apostasia, já evidenciando, apontando para o fim que aconteceria com a volta de Jesus em virtude da queda de Jerusalém. Vamos em frente? Etapa em que muitos perderam a fé, e isso duraria centenas de anos, abençoados. Mais de 2 milênios, na verdade. Misericórdia. É uma etapa de apostasia, Absurdo, não é absurdo. Um que perdeu a fé aqui, outro que perdeu ali. Não, o mundo inteiro, depois da morte de Paulo, perderia a fé de vista. As congregações que Paulo fundou seriam totalmente fechadas, destruídas, aniquiladas, arruinadas. Opa, aqui a gente já pegou ele, na contradição. Então, se Paulo está dirigindo-se à questão da apostasia, que levaria as igrejas que ele pregou à ruína, à desgraça, à desolação, à miséria, então, cadê essas igrejas hoje? Onde é que estão os irmãos da igreja de Filipos, de Coríntios, de Tessalonicenses? Onde está, meu querido? Onde é que estão essas igrejas? Onde é que eles estão? Está vendo aí? Ele se contradizendo, ou seja, ele está defendendo ponto de vista, que isso não é fé, né? Isso não tem nada a ver com Cristo, nem com a Bíblia. Está defendendo teses que nem ele mesmo sabe definir. Ele não sabe o que está falando, né? Então, se Paulo estava se dirigindo a questões das igrejas que seriam destruídas, arruinadas por conta dessa apostasia, e elas não estão mais aqui, é evidente que foram questões tratadas à igreja do primeiro século e não igreja do século 21, tá certo? Essa é a questão que ele mesmo está caindo em pura contradição, né? Pura contradição. Em 2 Tessalonicenses 2:3, veja o que Paulo diz, é decisivo para você entender o que nós estamos falando aqui agora. É decisivo mesmo, porque estamos provando que o que você está tratando, meu querido, são só sofismas, nada mais. Vamos em frente. Ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque o Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. Isso é uma afirmação de Paulo. O Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. Ninguém de nenhum modo vos engane. Vos engane quem? Eu, você, que está do outro lado da tela assistindo esse vídeo? Não. Era Paulo falando com os irmãos do primeiro século. Especificamente aqui, aos irmãos de Tessalônica. Ninguém de nenhum modo vos engane. Vou aqui de novo para a revistinha, no episódio da Turma da Mônica, para ficar bem ilustrativo aqui, essa refutação do sofisma, né? Olha só. Aí diz o texto: vocês precisam treinar bem mais para me alcançar. Quem precisa treinar bem mais? O que está acontecendo aqui? É eu? Preciso treinar bem mais? O quê? É você que está assistindo, tem que treinar bem mais? O quê?
Será que é futebol? Será que é vôlei? Será que é jiu-jitsu? O que está sendo tratado aí que o irmão está lendo? Está vendo? Era Cascão falando com seus amigos para que eles pudessem treinar bem mais, para que pudessem assim eles o alcançar, né? Os personagens de um episódio aqui da revista Turma da Mônica. Se não entender contexto de texto, fica difícil de narrar um texto, porque vai se criar pretexto. É isso que esse sujeito está fazendo ao longo de sua explicação para refutar o preterismo completo. Paulo está falando com os irmãos de Tessalônica quando ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane. Você lendo esse texto aqui isolado, interpretando para nós, vai dar o sentido que realmente Paulo estivesse se tratando conosco, mas esse não é a interpretação correta. Aí você vai ter que ler o contexto e entender o que estava ocorrendo dentro do tempo que foi escrito, para que você possa fazer uma interpretação segura do que está se tratando o texto, e assim não vira um pretexto, e não vira um sofisma como esse que a gente está mostrando aqui, que fica muito fácil de refutar à luz das Escrituras, tá certo? Essa é a realidade. Vamos em frente. Apostasia e se manifeste o homem de pecado. Quem é o homem de pecado? Nero César. É o homem que crê que há pecado ainda depois da cruz, e aquele que ensina pecado depois da cruz. Misericórdia, meu irmão, essa foi terrível. Essa foi nova. Terrível, né? Olha que coisa absurda. Que argumento grotesco. Quem foi o homem do pecado? É todo aquele que crê que existe pecado, e aqueles que acreditam, né, que existe pecado, e todo aquele que ensina que existe pecado. Pelo amor de Deus, esse é o argumento mais tosco que eu ouvi na face da terra, se referindo ao homem da iniquidade. Nunca ouvi um argumento desse. Se você já viu um argumento desse, coloca aqui nos comentários, tá? A fonte, o link de onde você souber, que eu quero ver se existe realmente esse tipo de argumento por aí, que eu nunca vi. Pela primeira vez eu ouvi um argumento dessa natureza. Vou repetir aqui, olha que absurdo, eu vou repetir essa parte. Não, meu irmão, essa foi triste, olha só. O Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. Isso é uma afirmação de Paulo. O Senhor não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado. Quem é o homem de pecado? É o homem que crê que há pecado ainda depois da cruz, e aquele que ensina pecado depois da cruz. Tem muita... Meu irmão, terrível. Esse é o homem da iniquidade, né? É aquele que crê que existe pecado depois da cruz, e aquele que ensina que existe pecado após a cruz. Terrível. A gente ensinando pecado depois da cruz. Sistema religioso. O filho de perdição não é uma pessoa só, é um sistema que representa o filho de perdição. O texto fala, o filho da perdição, levando em conta um homem, uma pessoa. Ele diz que não é uma pessoa só, né? Como é que pode? Ele querer se colocar acima das Escrituras. O texto está dizendo aqui que o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é referente a Nero, ele está dizendo que é outra coisa. Por quê? Porque é segundo a sua percepção pessoal, e não como está revelado nas Escrituras. É triste, mas essa é uma realidade que se encontra-se aí nas redes sociais, e pessoas seguem esse tipo de argumentos. Vamos continuar? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, tanto que se senta no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Por que o Senhor não voltou no ano 70? Ponto 4. Olha aqui que tremendo isso. Porque o Senhor viria para aclarar o oculto das trevas. E isso só iria ocorrer muitas centenas de anos depois do ano 70. O Senhor voltou, realmente voltou para aclarar o oculto das trevas? Nesse sentido, ele voltou. Ele voltou para edificar a sua igreja. Tudo errado. Mais uma interpretação bizarra que ele está se tratando aqui. O apóstolo Paulo, quando está dizendo aqui a questão de vir aclarar, né? A versão dele é diferente. Porquanto nada julgueis antes do tempo,
até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O apóstolo Paulo está tratando aqui com os irmãos de Corinto que na vinda do Senhor Jesus, tudo aquilo que era visto como algo plausível a uma vida instável, gloriosa, por conta de status, seria levado à vergonha, porque o Senhor iria manifestar os desígnios ocultos do coração. E quanto uns se achavam privilegiados por conta de riquezas, de opulências, achariam que nada de questão da fé seria necessária para uma eternidade, Paulo diz que o desígnio do coração seria manifesto no dia do juízo, porquanto a vinda do Senhor traria isso à tona, né? Quando ele viesse. Claro que, mais uma vez, é desconhecimento de tempo, porque 1 Coríntios é escrito em 55, desconhece muito bem disso, era uma expectativa da volta, e não seria centenas e centenas de séculos depois que Paulo morresse. Se fosse centenas, já entrou em milênios, então já erra por aí, já comete outro absurdo erro daquilo que ele próprio defende. É tanto isso que eu estou falando, que é sério, que diz aqui, olha, no versículo 8, você lê o contexto e realmente vê que há uma reprovação contra esse tipo de postura que se tinha de alguns de Corinto, que achava-se por conta de luxúria, né, de bem-estar material, não necessitasse de fé para aguardar a volta do Senhor Jesus. Aí diz aqui no versículo 8, olha só: já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então, era isso que estava acontecendo aqui, tá certo? Não tem nada a ver com questões atuais de que estivéssemos vivendo, mas a questão da fé daqueles que estavam em Cristo e aqueles que não estavam em Cristo, porém confortados com a relação de vida que eles tinham. Porém, na volta de Cristo, todo o intento do coração, tudo que estava em oculto seria manifesto, e cada um receberia o seu louvor da parte de Deus. Vamos em frente. E então cada um receberá seu louvor de Deus. Aliás, esse dia do juízo individual, isso é individual. Não é um dia do juízo coletivo, é individual. Olha que absurdo. Um dia de juízo seria individual. O Senhor vindo nas nuvens do céu, em canto nenhum das Escrituras, em canto nenhum, você vai encontrar o juízo de Deus sendo manifesto, no que tange as questões escatológicas, sendo manifesta de forma individual. Jesus faz o julgamento das nações. O julgamento do Senhor é um julgamento que abrange a todas as nações. Muito fácil isso. Vou deixar também aqui um link embaixo, tratando dessa questão aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos em frente. E o ponto 5 e final. Por que que o Senhor não voltou no ano 70? Isso aqui é chave para você também. Chave. Porque a criação ainda aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Este é o quinto ponto. A criação ainda está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não. Mais outro erro absurdo, porque desconhece a datação, né? Não sabe interpretar texto de contexto, não sabe o que está acontecendo no contexto pela qual Paulo fala isso. Paulo falando aos irmãos cristãos em Roma, em 57, também apontando para a questão da vinda do Senhor, onde a manifestação dos filhos de Deus, que são os da fé, está se referindo à dispensação da nova aliança, e com isso manifestando aqueles que eram de Deus. Claro, era uma observação que seria manifesta ainda no futuro deles, uma vez que Romanos foi escrito em 57. Essa é a questão aqui desse texto.
Veja o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, verso 19, e também nos versos 21 a 23. Porque o anelo ardente da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus. O que é a manifestação dos filhos de Deus? Será que os filhos de Deus hoje não podem se manifestar na terra? Sim, já estamos nos manifestando na terra, com as mentes renovadas. Nossas mentes estão renovadas. Não, sujeitos, aqui não é Paulo falando comigo e você, não tem nada a ver com mente renovada, transformada, nosso tempo, a ardente expectativa que Paulo fala aqui, a ardente expectativa da criação aguardava a revelação dos filhos de Deus por conta da nova aliança que seria manifesta, cujo qual os da fé seriam manifestos como filhos de Deus, os da fé, os da livre, não por obras como meio de justiça, que eram considerados como filhos de Deus, mas sim os da fé. É isso que Paulo está tratando. Na manifestação da vinda, por vista da fé, aqueles seriam revelados como filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, tá certo? Os da livre. Essa é a questão levantada pelo apóstolo Paulo aqui. Tem nada a ver com a gente, nada a ver com nossa mente, nada a ver com nossa situação, com o estado que estamos vivendo agora. Pelo amor de Deus, se é uma expectativa, né, era para eles, uma vez que Romanos foi escrito em 57 e a volta de Jesus se deu em 70. Essa é a questão que, infelizmente, o Senhor desconhece claramente de interpretação bíblica e faz sempre, né, um posicionamento pessoal. Não tem nada que ele sustente a sua fé, escritos do grego. Olha que não estou levando nem em consideração o grego, porque se levar o grego em consideração, aí vai ser mais vergonhoso para ele, né? Mas é claro, vocês vejam que só sofisma fica muito claro de ser refutado. Olha, não deixe de dar o teu like aí, hein? Muito importante o teu like. Vamos subir com esse like aí, porque esse vídeo tem que chegar para muita gente para ver que realmente os argumentos futuristas não se sustentam. Tá certo? Você que é ministro da graça, que fica olhando com outros olhos o fato de que alguns ministros da graça estão adotando o preterismo completo em suas ministrações, é porque eles estão realmente reconhecendo que não tem como falar da graça sem levar em consideração a escatologia consumada. Não existe graça sem escatologia consumada. Essa é a realidade, tá certo? Doa quem doer, mas estamos falando a verdade. Senão vai ficar passando vergonha como esse sujeito aí, ó. Se posicionar como esse sujeito está fazendo aí, só vai passar vergonha, tá? Só tem de passar vergonha. Vamos em frente. Aqueles que conhecem a graça estão renovados. Aqueles que estão no sistema religioso não se manifestaram ainda como filhos de Deus e possivelmente não se manifestarão na primeira vigília, como primícia de Deus. Agora, nós que recebemos a revelação da graça, estamos sendo manifestados realmente como filhos de Deus. Estamos sendo confrontados com a verdade e estamos chegando na criação e dizendo, olha, vamos governar essa criação juntamente com o Senhor. Porque o que ele olha como uma expectativa, para nós é uma realidade. Nós já somos filhos de Deus, né? Uma vez que a fé já nos justificou para sempre. Então ele observa no sentido de expectativa. Nós, preteristas completos, a gente já entende que é uma realidade para nós, né? Então ele vive numa guarda, ele vive numa esperança, a gente já vive de realidade, né? Infelizmente. Vamos em frente. Própria criação será libertada da escravidão de corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. O que é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus? É a saída do corpo. A justiça. Esta é a liberdade gloriosa dos filhos. Não, querido. Pelo amor de Deus. Qual a liberdade dos filhos de Deus? É a justiça mediante a fé somente. Qual é a liberdade dos filhos de Deus? É sair desse corpo. Pelo amor de Deus, que bizarrice é essa, meu irmão? É sair desse corpo, é a liberdade. Ele acha que é uma coisa, né, transcendental, é uma coisa, vamos sair desse corpo, viver uma vida, como se a vida espiritual ela não pudesse ser vivida aqui nesta terra, né? Como se não pudesse ser vivida de uma forma gloriosa aqui nesta terra, como já estamos vivendo pela fé em Cristo, né? Então, viver a liberdade da graça de Deus, viver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, é viver a fé justificadora na pessoa de Jesus Cristo. Então, veja só, continuando,
porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós que somos primícias, nós também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a redenção de nosso corpo. Abençoado, mas claro, não é possível. Nós estamos no mundo aguardando o quê? A redenção do nosso corpo. Eu estou aguardando a redenção. O que é a redenção do corpo? Pelo amor de Deus, esse cara aí está realmente brincando com o evangelho, né? Porque não há como existir salvação, não há como se posicionar salvo se não for redimido. Uma coisa está ligada à outra. Salvação tem tudo a ver com redenção, tá certo? Lá em Lucas capítulo 21, e isso está ligado à queda de Jerusalém, tá certo? Que está muito claro aqui na própria Bíblia. Olha só, em Lucas capítulo 21, no versículo 20 ao 22, é um texto bem conhecido nosso, que trata acerca de Jerusalém, que seria sitiada de exércitos, e por conta disso haveria uma grande devastação. O Senhor diz que, olha, fujam para a Judéia quando isso acontecer, né? Retirem-se dela rapidamente, porque no verso 22 diz: esse dia são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ok? Está referindo-se àquela de Jerusalém, é o contexto do sermão escatológico de Jesus, encontrado em Mateus capítulo 24, Marcos 13. Mais na frente, no versículo 28, olha que está também voltada à redenção, verso 28, que aconteceria em virtude dessa queda de Jerusalém. No verso 27 fala muito bem disso. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então veja, a vinda do Senhor Jesus nas nuvens, em referência à queda de Jerusalém, seria a manifestação da redenção do seu povo. Traria a redenção do seu povo, dos seus filhos, da igreja, tá certo? Judeus e gentios, povo da nova aliança, os filhos de Deus na fé. Justamente isso que diz aqui. Aí seguindo mais na frente, no mesmo contexto, olha, no verso 32, em verdade vos digo, Jesus falando, que não passará esta geração. Que geração? A dele, sem que tudo isso aconteça. Destruição de Jerusalém, né? Seria sitiado de exército, a sua queda, e por fim a redenção do seu povo, na manifestação que se daria com isso a vinda do Senhor nas nuvens do céu. Pelo amor de Deus, desconhece completamente as escrituras, desconhece da própria fé, fala que é salvo para sempre, porém está aguardando a redenção do corpo ainda um dia. É realmente bizarro esse argumento aí, puro sofisma, facilmente deturpação bíblica, tem nada a ver com verdade da graça de Deus. Isso aí que realmente não tem nada a ver com graça, tá, meu querido? É melhor que você se retrate com os seus seguidores lá no seu canal, porque verdadeiramente está absurda os erros que você faz de interpretação, né, de colocação das alianças, de definição escatológica, um total desconhecimento verdadeiramente da fé em graça. Vamos em frente. É a transformação. Muito cuidado. Conclusão. O apóstolo Paulo foi o único ser vivo em seu tempo que recebeu a revelação do Evangelho da Graça diretamente do Cristo ressuscitado. Lembre-se disso. Ele narra isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, já falamos sobre isso nos vídeos anteriores. E veja só, Paulo foi o único que esteve no terceiro céu. João não esteve lá recebendo o Apocalipse. Esqueça, o Apocalipse, que todo mundo acha tão importante, não foi recebido no terceiro céu. Foi recebido por João através de um anjo de confusão. Um anjo que veio do céu para entregar outro evangelho para João, quando Paulo disse que, se viesse um outro anjo do céu, revelando outro evangelho diferente do que ele tinha ensinado, seja maldito. Então João era maldito, e o anjo que entregou o evangelho a João, também era anátema, era maldito também, mas era do céu. Olha só que absurdo esse sujeito acabou de falar. Ele chama João de maldito, né? E chama o anjo, o pseudo-anjo, que ele diz que se refere que João recebe a revelação de um tal anjo,
né, que vem falar com João ali em Patmos, quando ele estava exilado, e também se dirige a esse pseudo-anjo como maldito. Por quê? Porque Paulo disse, é um absurdo ver como essa pessoa diz ser um pregador da graça, não conhece nada realmente das Escrituras. Será que realmente foi um anjo ali ou foi Jesus em seu estado de glória? Vocês vejam que é o próprio Cristo falando com o apóstolo João. Claro, tem situações que o anjo aparece a João. Aqui é claramente o próprio Cristo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Encontrei-me na ilha de Patmos, João falando, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Olha, isso era um anjo comum? Um anjo qualquer? Não. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, olhos como chama de fogo. Será que é preciso a gente dar uma aula aqui de interpretação para atestar que esse era o próprio Cristo glorificado? Pelo amor de Deus. Qualquer estudante da Bíblia, por mais simples que seja do entendimento, vai entender que é o próprio Cristo falando com João. Os pés semelhantes ao bronze polido, como refina numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o anjo Gabriel. Amém? É isso que está escrito? Não, ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então você que é seguidor desse sujeito, pelo amor de Deus, diga a ele que ele errou feio em dizer que João recebeu uma mensagem uma mensagem anátema, que o livro do Apocalipse seja um anátema, que tudo aquilo que é trazido pelo apóstolo João seja maldito. Essa é uma ideia falsa, absurda. Defender a graça de Deus com essa ideologia, com esse pensamento, é uma vergonha na graça de Deus. Tá certo? Isso é uma vergonha, uma aberração. É menosprezar o próprio Cristo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto. O anjo, qual foi o anjo que morreu na cruz, né? Qual foi me diga, alguém pode me provar? Eu quero que ele me prove biblicamente. Faça um vídeo lá e prove qual foi o anjo que morreu em favor do seu povo. Qual foi o anjo? O próprio Cristo. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Né? Então, era o próprio Cristo falando com João. Não era um anjo qualquer. Não tem nada a ver com a questão que Paulo estava tratando ali em chamar de anátema evangelho, o contrário ao que ele tinha pregado. O que João escreve não era evangelho. O que João está trazendo eram as revelações do fim, que desencadearia a volta do Senhor Jesus, momentos finais da sua vinda, um alerta para a igreja quanto à manifestação dessa vinda, aquilo que Paulo tratara no Evangelho, as boas novas de salvação, que seria manifesto com o retorno de Cristo. E João está trazendo justamente os dias gloriosos desse Cristo que viria.
e que veio em 70, uma vez que Apocalipse foi escrito entre 64 a 68. Estão vendo como a informação é diferente? A pessoa que realmente respeita as Escrituras e aquela que não respeita as Escrituras nem a fé, desconhece até mesmo a fé cristã, principalmente em graça, que se diz defender. Então é um absurdo, né? Chamar o apóstolo João de maldito e o próprio Cristo de maldito. Olha, realmente é um absurdo ver essa pessoa como um pregador da graça de Deus. Realmente é uma tristeza, né, ver que esse sujeito é um defensor da graça de Deus e acha que foi convincente o suficiente para aprovar que refutou a vinda de Jesus ter acontecido em 70. Na verdade, foi um grande sofisma exposto ao longo de seus argumentos, que foi facilmente tratado aqui nesse vídeo para a glória do nosso Senhor. Curta e compartilhe isso, compartilhe com os teus amigos, mostre a ele, olha só, veja como é que esse irmão refuta uma pessoa que, se dizendo da graça, vem apresentar a questão do preterismo completo, da escatologia consumada, como uma fraude da graça de Deus. Olha, é uma verdadeira aula de Bíblia. E olha que a gente nem abordou com profundidade, porque se fôssemos abordar, iríamos aqui se estender a 3, 4 horas de vídeo. Mas como a gente prezou para ser um vídeo curto, só para você ver que realmente são argumentos frágeis, fracos e inúteis, que não há suporte para refutar o preterismo completo. Não há dificuldade para refutar o que foi dito. Somente na interpretação, né, fica muito óbvio que o rapaz não conhece nada, que o senhor não conhece nada de Bíblia. Trouxe até uma revistinha aqui em quadrinho para mostrar que a interpretação que ele faz da Bíblia é totalmente sem noção, sem nexo. É um verdadeiro sofisma que não leva ninguém a lugar nenhum. Infelizmente há quem siga essas ideias, né? Porém, na Bíblia é insustentável, certo? Se você puder também, deixa o teu comentário aí embaixo, é muito importante. Se você conhece esse sujeito, esse rapaz, dê uma dura aí, fale aquilo que você tem que falar mesmo, né? E deixar claro que esse tipo de argumento não engana ninguém mais. Quem foi liberto com o conhecimento da escatologia consumada, quem tem entendido a questão de que o reino já foi manifesto, que Jesus já veio em poder, que essa vinda foi em 70, não cai nesse besteirol, não cai nesse tipo de argumento que não serve para nada. Não há suporte nenhum que possa atestar que o preterismo foi refutado pelos 5 pontos abordados nos argumentos desse sujeito. Não há fundamento algum em nome do Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez, fique na paz de Cristo e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir, em nome do Senhor. Graça e paz!